Olá, turminha do 7º ano do Ensino Fundamental, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Gilson Dias e juntos vamos navegar pela barca do conhecimento. Na nossa aula, nós vamos falar sobre o modelo Zona Franca de Manaus. Vamos entender como é que as indústrias que vieram para a nossa região contribuem para o desenvolvimento da geração de emprego e renda aqui na região norte do Brasil. Aula de número 37. O nosso título, A Indústria da Floresta. O nosso objeto do conhecimento é entender o que é a Zona Franca de Manaus e o Polo Industrial de Manaus. Vem com a gente, vamos de aula. A Zona Franca de Manaus é um modelo econômico de desenvolvimento que foi estabelecido na cidade de Manaus em 1967, pelo Decreto de Lei número 288. Naquele momento, o Brasil estava passando por um impulsionamento forte no processo de industrialização. Isso aconteceu depois do governo de Juscelino Kubitschek. Ao longo desse governo, o governo JK, nós tivemos a alteração desse projeto de lei na época anterior, em 1957, que criou a Zona Franca de Manaus. Mas ela só foi efetivada mesmo 10 anos depois. Esse decreto alterou e regulamentou a lei anterior e aumentou os limites para além da cidade de Manaus, que tinha como preocupação promover a ocupação do território da Amazônia, garantindo assim a soberania de uma área que era praticamente não povoada do Brasil. O lema naquele momento na história era integrar para não entregar. Então, naquele momento, a história do Brasil, se pensava que a região norte era um chamado vazio demográfico. Então, os governos incentivavam que viessem para cá, para essa região, empresas, indústrias, fábricas, para que juntos pudessem desenvolver a região. Quando foi implementada a Zona Franca, o seu objetivo era fomentar o desenvolvimento da região. Além disso, ela focava na integração dos estados da região norte. Tinha o intuito de promover a ocupação. Nós já falamos e já percebemos que a região norte, como mostrada no mapa, é uma região muito extensa, em questão territorial, mas pouco ocupada. Muitos, na época, chamavam de vazio demográfico. Por isso, o interesse dos governos da época, e até hoje os governos atuais, têm o interesse de ocupar a região norte, principalmente as áreas de fronteira. Esse modelo trouxe algumas vantagens para a região, e vamos destacar algumas delas. Essas vantagens são vantagens de ordem alfandegárias, que nós tivemos aí a redução em áreas de livre comércio de importação e exportação. Então vamos entender a SUFRAMA e suas áreas de atuação. Isso trouxe incentivos fiscais e a criação de uma Zona Franca para a nossa região norte também trouxe empresas nacionais e internacionais, estrangeiras, para desenvolver atividades econômicas aqui na região. Então, observa no mapa do Brasil, nós destacamos apenas uma parte da região norte. Não está toda a região norte destacada, apenas uma parte dela. E aí se criou áreas de livre comércio. Quais são essas áreas? Vamos identificar. A primeira, aqui no Amazonas, na cidade de Manaus, a nossa capital, e a cidade de Tabatinga. Temos aí um importante destaque, que é a questão das áreas de fronteira. Então, temos uma fronteira aí do Brasil. Outra área de atuação é em Santana, na cidade, no estado do Amapá, e também a capital, Macapá, também fazem parte dessa zona de livre comércio. Ainda agora, indo para Roraima, nós temos aí a cidade de Bonfim, Então, nós temos outra área de fronteira do Brasil. Então, área de livre comércio dessa Zona Franca. Em Rondônia, nós vamos ter na cidade de Guajará-Mirim também áreas de fronteira, áreas de livre comércio nessa relação Zona Franca. E as cidades de Cruzeiro do Sul, Brasileia e Epitacolândia
no estado do Acre, que fazem parte aí dessa zona de livre comércio da Zona Franca de Manaus. Atualmente, existem cerca de 600 indústrias onde os principais produtos fabricados na Zona Franca de Manaus são TVs, celulares, veículos, aparelhos de som e de vídeo, aparelhos de ar-condicionado, bicicletas, microcomputadores, chips, aparelhos transmissores e receptores, entre outros. Então, um dos principais produtos dessa Zona Franca, por exemplo, você deve estar nos acompanhando numa TV ou num celular que provavelmente deve ter sido fabricado aqui na Zona Franca de Manaus. A existência dessa Zona Franca, ela existe por conta de polos industriais ou empresas que pelo país estão inseridas em contextos que nós devemos levar em consideração que são fatores locacionais. Isso mesmo. Para uma indústria, uma fábrica se estabelecer numa cidade, isso não acontece de um dia para o outro. É necessário uma certa infraestrutura. Por isso, vamos precisar da participação do Estado para atrair empresas para a região a fim de gerar empregos e movimentar a economia. Precisa-se, para que uma indústria se instale, infraestrutura para que ela se estabeleça no local, que ela possa também escoar esse produto. A Zona Franca de Manaus engloba ainda um polo comercial e também um polo agropecuário. Isso mesmo, a agroindústria também faz parte do processo industrial. Vamos falar também algumas desvantagens desse modelo Zona Franca, como por exemplo, o esgotamento econômico, altos custos do poder público e a dificuldade para escoar esses produtos. Além de ser uma região carente de infraestrutura, de logística, de transporte, que acaba anulando os efeitos das isenções fiscais, aumentando o preço dos produtos e diminuindo assim a sua competitividade. Devido à ausência do planejamento urbano e à falta desse controle relacionado ao crescimento da cidade, ocasionam problemas ambientais sérios, como nós podemos observar. As pessoas acabam fixando moradia, por exemplo, na beira dos igarapés, dos rios, né? Isso acaba aumentando a demanda populacional na cidade de Manaus, que elevou a necessidade de serviços públicos, como saúde, educação, transporte, saneamento básico, que não foram supridos. Segundo matéria publicada na revista Exame, ela aponta alguns desafios para a Zona Franca de Manaus nos próximos anos. Bom, pensar os desafios da Zona Franca são amplos e múltiplos, em várias frentes. Deve-se concentrar em atrair empresas e investimentos voltados em duas direções. A indústria da sustentabilidade, pensando na preservação da floresta amazônica, e a indústria eletrônica, pensando principalmente nessa eletrônica mais avançada. Para isso, é necessário atrair instituições de ensino e formar quadros especializados e qualificados. Isso mesmo, é pensar gente disposta a fixar raízes aqui na região e estender esses investimentos para outros setores, como a energia alternativa. É hora de repensar a Zona Franca. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas segue nessa mesma trilha e alerta que a Zona Franca, quando se alicerça sob um modelo de incentivos fiscais, sob forte risco de desmonte de grande parte do seu parque industrial. Medidas, se não forem tomadas ou conduzidas nessa direção do seu aperfeiçoamento, podem ter sérias consequências socioeconômicas, ambientais e uma eventual desestruturação do polo industrial de Manaus são incalculáveis, como a perda do emprego formal, a queda relevante na arrecadação da renda da região. Isso vai impactar na arrecadação tributária em todos os níveis, federal, estadual e municipal, e principalmente o impacto na piora nos índices da educação e no desmatamento da floresta. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, mas antes vamos ao nosso Aplicando. O nosso Aplicando
é uma questão no Brasil Escola adaptada. Entre os objetivos que levaram o governo brasileiro a instalar a Zona Franca de Manaus, podemos citar: letra A preocupação com as fronteiras brasileiras na região norte e a necessidade de garantir uma ocupação do território amazônico contra possíveis invasões norte-americanas. Letra B. O interesse de empresas multinacionais em explorar recursos naturais da Amazônia e consolidar a região norte como um polo de atração de empresas de pesquisa sobre plantas medicinais na Amazônia. Letra C. Ampliar a ocupação do território da região norte por meio da atração de empresas nacionais e estrangeiras, a partir de subsídios fiscais, bem como estimular o comércio intrarregional e com as demais regiões do país. Ou letra D, atrair investimentos internacional para questões de preservação da biodiversidade da Amazônia e consolidar políticas de desenvolvimento sustentável para a região norte. A alternativa correta é a letra C, ampliar a ocupação no território da região norte por meio da atração de empresas nacionais e estrangeiras, a partir de subsídios fiscais, bem como estimular o comércio intrarregional e com as demais regiões do país. O gabarito comentado diz o seguinte para nós: a Zona Franca de Manaus foi criada para estimular a ocupação do território da região norte, atraindo empresas por meio de isenções e incentivos fiscais, bem como estimular o comércio entre as demais regiões do Brasil. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós vamos às nossas considerações finais. Vamos resgatar algumas questões importantes que nós vimos na nossa aula. Por exemplo, quando nós pensamos no modelo Zona Franca de Manaus, a sua origem, esse modelo econômico ele foi criado lá em 1960, 1970, do século passado, e ele tinha como principal objetivo desenvolver um modelo de desenvolvimento da região para a cidade de Manaus. Quando ele foi criado, naquele momento na história, o Brasil passava por um processo de industrialização, então era necessário integrar a região norte ao resto do país. Então, naquele momento da história, quando a Zona Franca foi criada, com incentivo fiscais aqui na nossa região. Então, quais são as áreas de atuação da Zona Franca de Manaus? Bom, a existência de uma Zona Franca de Manaus e de outros polos industriais e empresariais está inserida num contexto de fatores locacionais da indústria, que incluem principalmente numa série de elementos básicos. Você sabe que para uma indústria se instalar numa cidade, numa região, num município, isso não acontece do dia para a noite. É importante que Estado e municípios possam também ajudar que essa indústria se instale na região, porque é necessário uma infraestrutura básica de saneamento, de escoamento desses produtos, para que essa fábrica, essa indústria possa ter segurança no desenvolvimento do seu produto na região. Outro fator importante que nós vamos destacar são as vantagens desse modelo Zona Franca para nós aqui na região norte. Principalmente as taxas alfandegárias, que são reduzidas, a criação de uma área de livre comércio, de importação e exportação desse produto, incentivos fiscais que atraem empresas nacionais e internacionais, além de recursos estrangeiros que chegam para a nossa região. Estamos falando no desenvolvimento da indústria, tá bom? É claro que nós devemos falar também de algumas desvantagens desse modelo. Quais são elas? O esgotamento econômico, os altos gastos do poder público, principalmente no que diz respeito ao escoamento desses produtos, uma região como a nossa região norte, que é carente de uma infraestrutura de logística, principalmente na logística de transporte, escoamento desse produto, acaba anulando os efeitos das isenções fiscais, aumentando o preço do produto. E com isso acaba diminuindo a competitividade da Zona Franca de Manaus. Então, pensar nesse modelo Zona Franca é pensar também na infraestrutura necessária para que esse produto possa ser desenvolvido na região e possa também ser escoado. Então, com isso, nós observamos todo
esse nosso mapa do modelo Zona Franca. É isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula, mas não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @Contraturno Digital. Nos encontramos numa próxima. Tchau, pessoal!